Louvado seja o nosso Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 4. A escritura desta manhã. 1 João, capítulo 5, verso 4. Nós vamos ficar de pé, ao toque do Somente Crer. Pastor Myron de Santana nos trará a palavra de Deus nesta manhã. Bom dia com Jesus. Vamos ler 1 João, capítulo 5, começando com o versículo 2. Nisto conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Senhor Jesus Cristo, estamos confiados no Senhor. Se é a nossa fé em Tua palavra que vence o mundo, então não há por que duvidar. Não há o que argumentar, mas apenas crer. Nos entregamos a Ti, todo o nosso ser, tudo o que somos e o que somos, nós entregamos a Ti nesta manhã. Que a Tua bendita graça e misericórdia esteja com cada um de nós. Às vezes, viemos buscar algo que desejamos, mas o Senhor nos dá aquilo que precisamos. Então dá-nos, Senhor, aquilo que nós necessitamos e precisamos nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Vamos falar nesta manhã um pouquinho de fé e um pouquinho de vitória. Há muitas grandes vitórias ganhas neste mundo. Se eu pudesse enumerá-las nesta manhã, isto seria multiplicado por milhares de grandes vitórias que foram vencidas ao redor do mundo. Nos dias passados de Roma e da Grécia,
e vários outros. E os grandes guerreiros que ganharam grandes vitórias, até toda a terra ser banhada com sangue dos mártires. Só para começar, eu devo chamar a sua atenção para 2 ou 3, e como eles reagiram quando aquela vitória foi ganha. Há 2 maneiras de você ganhar. Uma maneira correta, uma maneira errada. Isso é simples, não é? Há 2 maneiras de você ser vitorioso numa guerra: sendo um covarde ou ganhar aquela guerra, aquela batalha de uma maneira correta. Há 2 maneiras de você, como nós temos hoje nos ringues, de os homens ganharem numa luta dentro de um ringue, seja boxe, seja lá o que for. Há a maneira certa, com o treinamento correto, e há a maneira errada. Aí no caso você já sabe, usa dependências químicas para se evoluírem e assim ganharem as suas lutas. E numa guerra da mesma forma. Então o irmão Branham, ele lembra desses guerreiros, dessas grandes vitórias que todos tiveram, dos mártires, e ele lembra de 2 ou 3, e como eles reagiram àquela vitória que foi ganha. E ele nos dá um exemplo dos alemães foi na Segunda Guerra Mundial, obtiveram vitória na França, e depois eles deixaram tudo em segurança. Eles construíram uma plataforma para Hitler, e Hitler se colocou ali de pé, dizem eles, no Arco do Triunfo. Eu mesmo já estive ali muitas vezes, disse o irmão Branham. E quando ele se colocou ali, onde dezenas de milhares de alemães marcharam em passo de ganso. Você já viu, né? Deve ter lido a história. Com uma saudação alemã a seu Führer, ou seu líder, né? E dizem que o céu ficou como uma nuvem por meia hora quando os aviões construídos pelos alemães passavam. O povo gritando, armas sendo disparadas, apitos soando, sinos tocando, tudo mais. Porque eles haviam obtido a vitória e haviam tomado Paris, tomado a França. E aqui há algum tempo, na Conferência Mundial, Conferência Pentecostal Mundial em Londres, Inglaterra, eles estavam mostrando um filme de Stalin, quando eles o trouxeram na queda da Alemanha, e eles o trouxeram a Berlim. E que cena foi observar aqueles ou melhor, russos, construírem tanques com armas, só um pouquinho acima das cabeças dos outros, tão perfeitamente treinados para disparar ao redor. Eu vejo como o mundo pode existir. Eu não vejo como o mundo pode existir sob aquele terrível choque quando eles entraram na Alemanha.
como suas armas niveladas, só um pouquinho acima dos outros, e apenas uma constante explosão panorâmica, com aquelas enormes explosões, bolas de estilhaços, eles simplesmente deixaram a Alemanha em pedaços. E quando finalmente eles haviam se rendido e tinham ido para eles deixaram aquilo em segurança e trouxeram uma plataforma e trouxeram Stalin em um avião. Quando puseram aqueles russos com aquele jeito engraçado de ficarem inclinados, se inclinando, dezenas de milhares e milhares de soldados russos entraram se inclinando para frente e para trás, e saudando com urra, e gritando, e falando alto, agindo assim, porque eles haviam obtido vitória sobre a Alemanha, e os haviam derrotado. E foi algo parecido em que a paz foi assinada. Quando jogamos uma bomba atômica sobre Hiroshima e explodimos cerca de 1 milhão de pessoas em pedacinhos, e queimamos aquele bando de pessoas com seus estômagos e globos oculares saindo para fora, e então o Japão se rendeu. E quando eles o fizeram, os apitos soaram, as armas foram disparadas, vieram os gritos e tudo mais. E muitos pais estavam felizes por haver acabado a guerra, porque eles teriam um pequeno descanso. Muitos pais e mães estavam contentes, porque o filho deles poderia regressar para casa. E foi um grande dia. E qualquer coisa que obtenha uma vitória é uma superação. Supera o seu objetivo pelo qual está lutando. Qualquer coisa. Você não vê seus filhos, suas filhas vão à escola, passa de ano, de série, e eles voltam felizes, aquilo é uma vitória, é uma superação para eles. E até mesmo conquistas que você tem em particular, é uma vitória para você. É uma conquista, é uma alegria. Quando você tem pela primeira vez, você pode pegar a chave e abrir a sua casa e você dizer, esta casa é minha. É uma conquista, é uma alegria, é uma vitória. Porque só você sabe o que você passou para obter aquilo. Mas continuemos. Eu já estive nas selvas da África do Sul durante a caça dos leões, e aqui está o leão que eu costumava pensar que fosse um velho carniceiro sarnento. Mas eu tinha um respeito por ele, porque apesar do seu grande poder de matar, ele só mata para comer. Vê? Depois dele haver comido, os animais podem passar por ele o dia inteiro. Ele não dará nenhuma atenção a eles. Mas quando ele mata algo, é uma coisa patética observá-lo. Ele mata os gnus, ou a zebra, ou algo. Ele coloca as suas patas sobre aquilo, e ele lança a sua enorme e majestosa cabeça para o ar, e a felpuda juba ao redor de seu pescoço e ruge. Oh, eu já estive a uma distância de 500 jardas.
e vi pequenas pedrinhas pularem no chão e descerem colina abaixo, devido ao ruído daquele extraordinário e vitorioso brado que ele dá. Ele encontra algo para comer e coloca suas patas sobre aquilo e o lambe e ruge na selva. Essas coisas não duram. Ele dizendo, essas coisas, esse tipo de vitória não dura. Do que acabamos de ler, de falar. Essas guerras de sangue derramado, isso volta porque foram ganhas de maneira errada. Nós falamos, como ouvimos agora, o pai, a mãe estão felizes por seus filhos voltarem para seus lares daquela guerra. Ou que se fosse da maneira contrária. Não precisar pegar mais uma arma para matar o semelhante. Mas há pais e mães do outro lado chorando porque perdeu seus filhos na guerra. No caso, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Pearl Harbor, Hiroshima, bomba atômica. E as vitórias do mundo trazem consequências para aqueles que estão vivos e dizem que saíram vitoriosos. Porque os traumatismos continuam. Há homens, mulheres, que ainda estão vivos daquele tempo, que participaram daquilo tudo, eles não conseguem viver na sociedade, outros estão nos asilos, em sanatórios, por causa dos traumas. E quando não é os traumas, é o lado externo daquelas pessoas. É uma perna faltando, é um braço faltando. Sempre fica algo, uma sequela de tudo aquilo. De tudo aquilo. E se nós nos colocarmos, nós estamos numa guerra espiritual. E fica sequelas. Porque muitas das vezes a maneira que estamos lutando está errada. É uma vitória que não é correta e aquilo volta de novo. Mas quando é de uma maneira correta, não fica, é uma coisa que traz paz. Jesus não precisou desembainhar uma espada para derrotar a Satanás na sua tentação. Mas apenas ele disse as palavras para Satanás, que é a espada de Deus, é o suficiente. Ele não derramou sangue no seu ministério, mas derramou o seu próprio sangue. E você observa que ficaram as sequelas depois de sua ascensão. Depois que ele subiu ao céu. As sequelas para os discípulos foi para viver para Cristo. E não teve traumatismo, não teve nada, mas estavam cheios do Espírito Santo. Mas as sequelas para Pilatos, Caifás, Anás e todos aqueles ao redor ali, que o condenaram, se você ler a história, um ficou demente, o outro morreu de uma forma horrível. Até mesmo aquela mulher que matou o profeta, pediu a cabeça
de João Batista. O profeta nos mostra pela história que suas filhas se tornaram prostitutas, mulheres baixas. Fica uma sequela daquilo. E ficará em nós também, mas se for ficar algo em nós, que seja o Espírito Santo. Que seja uma vitória correta, como dissemos. Há uma vitória certa, mas há uma vitória que é supérflua, é incorreta, da maneira que se ganha. Se Israel fosse lutar com suas próprias forças, eles desembainhariam a espada e morreriam. Mas enquanto Moisés estava com suas mãos levantadas, ele representava a Deus e eles podiam ir lutar da maneira correta. Mas quando suas mãos abaixavam, devido ao cansaço, você lembra que os inimigos avançavam. Até depois de Josué, creio, né? Os dois homens lá levantarem as mãos de Moisés e eles voltarem de novo à batalha. Se você ler o Velho Testamento, você vai ver muito sangue, batalhas que foram vencidas por sangue, guerras que continuam até hoje. Só que aquilo era a ordem de Deus. Mas quando Deus veio, eles rejeitaram aquele que os sustentava no deserto. E muitas das vezes Deus nos sustentou no deserto e tem nos sustentado no meio do deserto. Só que quando Ele vem em cena, nós viramos as costas a Ele. É melhor matá-lo de novo. Há uma maneira de ganhar, de vencer. Vitória é uma superação. Supera o seu objetivo pelo qual está lutando. Isso é uma vitória. Mas são vitórias que passam. Porque amanhã você tem que continuar lutando de novo. Constantemente, a sua batalha nunca termina. A minha nunca termina. Eu estou lutando até agora e você também está. Agora, vamos batalhar da maneira que o capitão quer. Da maneira que Jesus Cristo quer. Essas guerras e sangue derramado, isso volta, porque foram ganhas de maneira errada. Aquilo não pode durar. O que é necessário para vencer toda a nossa incredulidade? A nossa fé. Irmão Brano está baseando esta mensagem começando por aqui. Não haverá nenhuma paz até Jesus vir e estabelecer o seu reino e o mundo. E o mundo não pensará mais em guerra. Então, vai continuar tendo guerras enquanto ele não pisar sobre essa terra. Enquanto ele não vir nos buscar. Agora você está preparado para isto? Porque parece que muitas vezes irmãos e irmãs e tantos outros no nosso meio parece que não quer isto. Mas até então, enquanto ele não vem, as nações são controladas pelo diabo.
como a Bíblia diz que elas são. E elas farão guerra uma contra as outras, até a vinda de Jesus. Como foi naquele dia, quando Satanás o levou até o alto de um monte e disse: se tu és o Filho de Deus, prostra-te e me adores, e eu te darei todos estes reinos. Todos eles são meus, eu faço com eles o que eu quero, e eu os darei a ti, se tu me adorares. Jesus, sabendo que ele seria herdeiro deles no milênio, ele disse: para trás de mim, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. E Satanás foi para trás dele. Só que parece que nós queremos estar à frente de Deus em muitas batalhas. Também está escrito. Está na hora de você, irmã, irmão, começar a falar essas palavras. Também está escrito. Nós temos que aprender a descansar na palavra de Deus. Também está escrito. Você está com seus argumentos. Você está arrazoando a Deus. Está na hora de você virar e dizer: também está escrito. Esse também está escrito, irmão, libertará a sua casa. Te libertará. Lhe deixará livre. Essa é a maneira de vencer, é dizer: também está escrito. Também está escrito. Também está escrito que pela fé Abraão. Também está escrito pela fé Isaac. Também está escrito que Enoque agradou a Deus. Você é continuação deste também está escrito. Vamos imaginar que se tivesse outra era, vamos por assim pensar. Se na mente de Deus se tivesse uma oitava era, por assim dizer, vamos assim pensar. Nós somos continuação dessa Bíblia. O que é que estaria escrito nesta Bíblia a meu respeito e a seu respeito? Para aqueles que iam naquela próxima era iam ler a seu respeito. Mas não haverá, nós temos que lembrar é daqueles lá atrás. Se você ler lá, você encontrará Paulo dizendo: como está escrito. Leia a carta aos Romanos, leia as cartas aos Coríntios. Você observa, você vai lendo Paulo falando as Escrituras, a que você mais conhece principalmente, o justo viverá pela fé, que você encontra em Hebreus, você encontra em Romanos, mas ele tirou isso de lá onde estava escrito. Leia lá em Abacuque. Um livrinho pequeno, você encontrará: o justo viverá da fé. O profeta Abacuque dizendo: também estava escrito. Se Paulo usou o que estava escrito, é seu dever também usar. Você está vencendo o diabo, você está lutando com o diabo e pensando que está sendo vitorioso, mas de uma forma errada, de uma forma sangrenta. Nós poderíamos parar aqui e ficar nisto a manhã toda. Pois está escrito,
porque também está escrito. Está faltando as coisas, você está dentro de sua casa, lá as coisas estão apertadas, você começa, o que eu vou fazer? Ó Senhor, como é que eu vou pagar aquilo? Como é que eu vou fazer isso ou aquilo outro? Você tem que lembrar lá, pois está escrito. Também está escrito. Está lá no hospital, lá, lembre-se, também está escrito. Há irmãos nossos, há amigos nossos no leito de hospital. Você tem que lembrar, também está escrito, é para a glória de Deus. Não é porque seu pai pecou, não é porque ele pecou, mas é para a glória de Deus. A cegueira do jovem lá não é porque seus pais pecaram. Não é porque ele tinha pecado. Até mesmo os discípulos lhe perguntando isto. E eu gosto dessa passagem. Porque ele estava lá, mas os discípulos, mas por que então, Senhor? Por quê? Que ele está daquele jeito? É para a glória, para que a glória de Deus seja manifestada. Está escrito lá, você tem que crer nisso. Por que você está passando por isso? Por que eu estou passando por isso? É para a glória de Deus ser manifestada. Isto mostra, não é eu que luto, não é você que luta, é Ele lutando por nós, entrando lá na fornalha por você, por mim. Agora vá tentar você entrar sozinho. Está na hora de apontar o dedo para o diabo. E você dizer, para trás de mim, Satanás. Jesus lhe deu essa autoridade. E nós não a usamos. Essa que é a realidade. Nós não a usamos. Nós nem sabemos o que é que nós temos em nossas mãos. O poder destas palavras. Eu estava ouvindo, e gosto de ouvir. Gosto muito de falar sobre, quando era mais novo quando era criança. Aí, estava ali na segunda série, mais ou menos. Eu não tinha nem noção do que era emprego. E meu pai cavava valeta, ali no Jardim da Ordem. Chegava em casa e... Os irmãos lembram que tinha muito disso aqui em Curitiba uma época, né? Eu tenho boas lembranças disso. Aí a professora perguntou para todos, o que você vai ser? Eu vou ser isto, outro, aquilo. Que naquela época tinha jovem lá de 15 anos na segunda série ainda. Aí foram perguntar para mim, eu tinha 7 anos, a 8 anos. Aí perguntaram, o que você vai ser? Foi justo o ano que eu reprovei, né? Aí, eu vou ser que nem meu pai, valeteiro. Vou cavar valeta. E falei aquilo, eu disse pro meu pai, eu cheguei em casa, falei para minha mãe e pro meu pai, não filho, não pode falar isso. Você sabe, até hoje aquilo nunca me deixou com vergonha. Aí foi passando os tempos, aí eu entendi a coisa. Mas eu sempre tive dentro, gostei de corpo humano, queria ser médico. Deus não permitiu por alguma razão, né? Condição talvez não deixou. Aí, eu sempre gosto de ouvir as coisas sobre medicina, e eu estava assistindo um dos médicos falarem assim. Falando sobre a respeito de enfermidades.
E ele citou sobre o câncer. E eu achei interessante, porque é a base do que o profeta ensina. São 3 coisas que pode trazer a enfermidade. Ele disse: emoção, a emoção, a nutrição, o desidratamento, e tinha mais uma ali, eu acho que eu não tenho no caderno anotado aqui. E tinha mais uma lá, que era a respeito de toxinas. Mas a que mais me chamou a atenção foi a questão do emocional. Ele disse: para esse tipo de enfermidade, qualquer uma delas, de câncer, que há vários tipos de câncer, para ela ser curada, leva-se 5 anos para dizer que esse tipo de doença foi curado, que está curada depois de 5 anos. Aí o que me chamou a atenção foi na hora, só que muitas das vezes aquela enfermidade volta. Por quê? Porque o médico, ele não atingiu a raiz, a vida daquilo. E o profeta, ele nos ensina, eu creio que é abrindo um caminho, ele disse: o médico, ele trata a enfermidade do que ele vê. Nós vamos direto, ele dizendo do cristão, e nós tratamos direto com a vida daquilo, que é o diabo. Aí ele disse: porque muitas das vezes não é a nutrição, disse o médico, não é as toxinas, mas é o emocional que não foi cuidado. E isso me veio dizer, a cura muitas das vezes para aquela doença está lá no emocional daquela pessoa. E não só desse tipo, de qualquer uma. Porque suas palavras, irmão, pode atingir o emocional de uma pessoa. Sem você saber, você está criando uma enfermidade sobre ela. Nela. Por causa daquilo que você disse. E ele disse, e muitas das vezes é porque ele perdeu um ente querido, há 2, 3 anos atrás, você vai olhar a linha do tempo, foi isto. Sempre acontece depois que perde alguém querido, ou algo acontece no emocional dela. E você não está sabendo, e o médico não consegue tratar aquilo, porque esqueceu desse pequeno detalhe. E eu penso, e o profeta nos diz, a nossa palavra tem poder. E o diabo usará ela. E lhe dará enfermidades por causa daquilo que você disse. Que atinge o emocional daquela pessoa. Agora, se nós temos esse tipo de coisa, quanto mais agora você que crê na palavra de Deus, que pode ir lá naquele emocional e trazer cura para aquela pessoa. Porque, como estou dizendo aqui, muitas das vezes estamos lutando de forma errada. E em vez de curar, estamos enfermando o espírito, a alma daquela pessoa. E isso produz enfermidade sendo manifestada. Mas vamos olhar para Jesus nesse momento. A mulher com fluxo de sangue, hemorragia. Pela lei ela era imunda, diz a Bíblia. Se você ler o livro de Levíticos, você encontrará isto. E ela não tendo mais dinheiro, foi até lá e tocou em Jesus. E foi curada. Virtude extraiu daquilo de Jesus. E foi a única que chamou a atenção, e Jesus voltou.
Jesus não a condenou em nada, mas tua fé te curou. Jesus poderia muitas vezes enfermar aquela mulher adúltera. Ele poderia enfermar aquela mulher que entrou na casa de Simão. Mas ele disse: teus pecados estão perdoados. As palavras não era só, Jesus ia direto na vida daquilo. E nós temos que ir direto na vida daquilo. E usar aquele está escrito. Usar a palavra de Deus para trazer a alma daquela pessoa à vida novamente. Porque, irmãos, se a palavra de Deus atingir aquela alma lá, o poder desta palavra atingir, que saiu de sua boca, atingir aquela alma. Você entra numa casa com aquele ambiente de morte, mas a tua atmosfera toma conta daquele lugar, a atmosfera de Cristo. Você vai direto na vida daquilo. Talvez você não precisará nem mais de uma imposição de mão, de uma oração, mas creu na palavra. Essa é a diferença, creu na promessa. E aquela enfermidade sai dali. Aquele espírito de morte sai dali. Você quer vencer a guerra contra a morte? Use a palavra. Você quer vencer no seu trabalho? Use a palavra. Seja qual ponto de sua vida, use a palavra. Às vezes o trabalho não está dando aquilo que você precisa, então entre na condição de Pedro. Não conseguiu pescar um peixe, nenhum dos discípulos. Não é a pescaria que me chama a atenção em toda esta escritura. Mas é naquilo que Pedro diz: por tua palavra nós vamos jogar. É por tua palavra, Jesus. É por tua palavra, Deus, que nós vamos vencer. É por tua palavra que eu vou ser curado. Por tua palavra você foi liberto. Por tua palavra eu sou livre, você é livre. É assim que você vence. Eu admiro ver os milagres, eu gosto de ver todas essas coisas. Mas quando Pedro fala aquilo, Senhor, por sua palavra nós vamos... Quando ele fala por sua palavra, irmão, aquilo mexe comigo. E você tem que dizer a mesma coisa. Porque é o mesmo Jesus nesta manhã. É o mesmo Jesus no amanhã. É o mesmo Jesus ontem, hoje e eternamente. Por sua palavra. Por sua palavra. Por sua palavra está escrito, pelas suas pisaduras eu fui curado. Por sua palavra está escrito, que destas pedras ele levanta filhos a Abraão. Por sua palavra. É disso que eu preciso, é disso que você precisa. Isso alivia a nossa alma, alivia o espírito, alivia o coração. E o profeta disse, o apóstolo Paulo disse, a carta aos Romanos capítulo 12, versículo 20, portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Você quer vencer teu inimigo? Não é matando ele, vença por isto.
pelo que está escrito. Vença o diabo pelo que está escrito. Você tem o caráter de Cristo, você vencerá pela palavra. Se você tem o caráter de Cristo, você levará a reprovação da palavra. O mundo te reprovará por causa da palavra. É isso que você carrega sobre suas costas. Que é isso que você carrega, esse é o fardo de Jesus. É a saia da irmã, é o cabelo, é as vestimentas, é a conduta do homem, é a conduta da mulher, é tudo isto. Mas também se você pode ter isso exteriormente, mas se a palavra não estiver lá, de nada lhe adiantará. Quer vencer a guerra? É vivendo de corpo, alma e espírito, é pela palavra. É a palavra de Deus em vós. E você, e eu, e você nele. Há um velho provérbio, que é mais do que um provérbio. Não importa quem está ali primeiro. Você tem que jogar as regras do jogo, ou você nunca vencerá. Se um corredor estiver correndo por uma pista, e um tomar um atalho, e passar através do campo, e chegar meia hora na frente do outro, ele continuará sendo desqualificado no final da corrida. Ele tem que jogar de acordo com as regras do jogo, ou ele está desqualificado. E é assim que devemos fazer a corrida da vida que estamos correndo agora. Ela tem que ser feita de acordo com as qualificações de Deus. Ou perderemos quando chegarmos ali. Se nós somos presidente, governador ou ministro, ou a que a igreja nós pertençamos, ou a qual denominação, as regras do jogo têm que ser mantidas. Devemos correr de modo justo. Devemos jogar através das regras. Devemos pregar a palavra. Devemos fazer isso de boa vontade. Paulo disse, eu creio que foi em Hebreus capítulo 12, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Paulo está falando durante as Olimpíadas e coisas como essas que aconteciam na Grécia e Roma e coisas assim. Ele sabia que você tinha que jogar aquele jogo justo, pois se você não fizesse, você seria desqualificado. E nesta noite, ou nesta manhã, como cristãos nascidos de novo, como crentes aqui no final do tempo, nós temos que fazer o jogo de acordo com as regras. Nós temos que correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador, Jesus Cristo. Você quer vencer? É assim, irmão. Não há outra maneira. E é na corrida dessa vida, diz o profeta, na mensagem, a reprovação por causa da palavra, ele disse, nisto tudo você encontrará sim, tribulações, você encontrará dificuldades, você encontrará muitas coisas, para quê? Para que a natureza do objeto seja manifestada. E ele diz, isso vem sobre nós, Deus permite vir sobre nós determinadas coisas para saber como nós agiremos quanto àquilo. E como nós devemos agir, também está escrito. É assim, é pela palavra. Essa é a promessa de Deus. Bom se nós pudéssemos sair desta manhã daqui para a glória. Bom se Jesus viesse e nos encontrássemos em um culto,
ou adorando, preparado para subir. Bom se fosse assim. Mas amanhã você terá que ir para o seu trabalho. Amanhã você vai ter que guerrear contra as potestades do inimigo. Mas lembre-se, também está escrito: para trás de mim, Satanás. Você tem que apontar o dedo do diabo, dizer: para trás de mim, Satanás. Porque a todos quanto o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Não é algo que o homem te deu ou te dá, mas Deus lhe dá. Porque você abriu o coração para Ele. A vitória de Zaqueu não foi ter ganhado muito dinheiro. A vitória de Zaqueu não foi simplesmente de Jesus entrar dentro de sua casa e falar a palavra. Mas a vitória de Zaqueu foi na hora que ele se arrependeu. E falou: Senhor, se eu tenho enganado alguém, eu vou lá consertar. E Jesus virou e disse: hoje veio salvação para esta casa. E um dia ele entrou também na minha, entrou na sua, e pela sua palavra nós nos arrependemos. E ele disse: hoje veio salvação para a sua casa. Aleluia! Glória a Deus! É assim que vence, pela fé, pela palavra. Incline sua fronte neste momento. Faça a sua oração nesta hora. Ore como você nunca orou nesta manhã. Fala com o Senhor Jesus. Solte sua voz para falar com Ele. Ele quer ouvir você falar. Aleluia. Você que está em jejum, então faça a sua oração. Se você souber o valor de um jejum, você não pararia mais. Senhor Deus, Pai Celestial, por Tua palavra, Pai, por Tua palavra, por Tua palavra, Senhor, estamos de pé. Fique de pé nesta hora. Faça a atmosfera do Espírito e peça a coisa correta ao Senhor Jesus. Ó Deus glorioso. A Tua palavra tem me sustentado e tem sustentado a todos que creem. Tem fortalecido-nos mais na fé. Tome o controle, Senhor, de cada um de nós nesta hora. Os nossos passos. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão enfermos, aflitos. Em especial, Senhor, eu lembro do irmão Lucas Santos, Pai, ali no hospital, fazendo o seu tratamento. Aquilo é para a honra e glória do Senhor. De cada mão levantada neste momento, Pai. Você pode falar com Deus, você pode pedir a Ele e Ele te ouvir. É um privilégio
no qual Ele nos deu, que não precisamos do homem para falar, ó, Ele está aqui. Não, você pode falar com Ele agora, aonde você estiver e Ele te ouvir. Ó, você pode sentir os braços dEle ao teu redor, te abraçando. Aleluia. Eu posso senti-lo ao redor me abraçando. Você pode senti-lo ao teu redor te abraçando. Ó, irmão, se você não pode, então ore, e Ele te abraçará. Ele te abraçará como a mãe pega o seu bebê e o coberta ele, o esquenta ali com calor. E Ele te abraçará, igreja, com os braços do seu espírito, e você será aquecida pelo poder dEle, pela palavra dEle. Oh, Jesus! Às vezes gritamos, às vezes choramos, às vezes cantamos, mas, Senhor, podemos dizer como Paulo, nós cantaremos no Espírito, oraremos no Espírito. Aleluia. 227, grupo. Cantar no Espírito, falar no Espírito, senti-lo no Espírito. Continua orando, irmão. Você fala tanto durante o dia, conversa tanto, agora fale com Ele. Não deixa esse momento passar, não. Fala com Ele. Sinta Ele. Se for o caso, se desespere, fala dizendo, Senhor, eu quero te sentir. Bendita a hora de oração, que acalma o aflito coração. O qual é amor, Jesus, o sombro, auxílio e luz. Em tempos de cuidado e dor, refúgio tenho em meu bendita hora de oração. Bendita hora de oração, quando a fervente petição celebrar o benigno Salvador, que atende a voz de meu clamor.
Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai, por este tempo, porque Tu és maravilhoso. Oh, como Tu és maravilhoso! Como Tu és maravilhoso, Pai! Como Tu és misericordioso! Como é bom sentir a Sua graça! Graça e graça e graça. Que nossos corações estejam descansados em Sua palavra, a cada momento de nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Podem permanecer em pé. Comunicamos a audiência das igrejas de Londrina, Maringá e Cianorte, e também dezenas de irmãos que acompanharam, mas tivemos um problema ali, não conseguimos imprimir a lista de transmissão. Ainda assim, Deus abençoe a todos que nos acompanharam. Hoje à noite, a partir das 18h30, novamente teremos a transmissão, diretamente do Tabernáculo em Londrina. Terça-feira, às 19h30, aqui, culto de oração lá em Londrina, também transmitido no nosso canal. Quinta-feira, às 19h15, aqui em Curitiba, nosso culto de oração. Sábado, às 18 horas, culto aqui no Tabernáculo em Curitiba. E todo domingo, como aconteceu hoje, às 9 horas da manhã, nossa escola dominical. Nosso telefone para contato, quem está acompanhando pela internet, deseja mais informações sobre nossa fé, dúvidas, qualquer pergunta, pedidos de oração, é o DDD 41 99548 4444. Você pode solicitar aí mais informações ao endereço mais próximo de sua residência. Conforme anunciado à igreja, os pastores, pastor Francisco, pastor Adriano, pastor Elionai e pastor Márcio estão em viagem ali em Chapecó para o encontro de pastores. Vamos inclinar nossas cabeças e falar com Deus, nos despedindo em oração. Maravilhoso Deus, que tempo maravilhoso tivemos aqui hoje, nesta manhã, em Tua santa presença, Senhor. Sela essas palavras em nosso coração, esses ensinos que recebemos, Senhor, essas porções da Tua palavra, que possamos levar isto a cada dia, Senhor, essa fé perfeita, a fé do Senhor Jesus Cristo, que nos leva à vitória, independente das dificuldades, que nós possamos crer cada dia mais e ter a fé que o Senhor é o nosso ajudador, o nosso guardador. E te pedimos agora, Senhor, leve em paz, em segurança, cada um de regresso aos seus lares, livrando de todo mal, de todo perigo, protegendo o Senhor no decorrer dessa semana. Abençoe também o pastor Marlon e sua família, seu ministério. Continue recompensando a ele, Senhor, enchendo-o com o Teu Espírito Santo. Guarda também os pastores que estarão de regresso ali do encontro em Chapecó, livrando dos acidentes e todos os perigos, dos problemas mecânicos. O Senhor pode guardá-los e nós cremos nisso. Leva-nos em segurança, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e para sempre. Amém. Abençoe um ao outro e até nosso próximo culto aqui, quinta-feira, às 19h15.
Tudo que sofri na cruz.